Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Comebol Sul-Americana Magazine 2025. 4 equipes sonham com a grande conquista. O início das semifinais entregou 2 jogos eletrizantes e os jogos de volta prometem ser apaixonantes. No programa de hoje, igualdade nos acréscimos. O Independente Del Valle chegava em alta após a espetacular virada contra o Once Caldas. O time equatoriano entrou decidido a dominar o Atlético Mineiro desde o começo. Um toque de classe de Júnior Sornosa precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar e dar trabalho a Everson. O Galo guardou sua hierarquia no banco e as entradas de Hulk e Dudu mudaram o jogo. Juntos, fabricaram um golaço para empatar o resultado. Devido à punição recebida aos incidentes contra o Independiente, a Universidade do Chile recebeu o Lanús sem sua torcida. O Granate aproveitou o cenário. Rodrigo Castillo marcou 2 gols, o segundo doblete mais rápido da atual competição. No entanto, o time chileno mostrou coragem e foi buscar um empate. Transformou o goleiro Nahuel Losada em figura, encontrou um pênalti na última jogada e a noite terminou em igualdade. E este será o caminho até a grande final, que será disputada novamente em La Nueva Oja, no sábado, 22 de novembro, na cidade de Asunción. Relembramos o último confronto entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro pela 5ª rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores 2022. Ambos buscavam a vaga nas oitavas de final. Com uma noite fantástica de Hulk, o Galo se classificaria. O maior artilheiro brasileiro em atividade marcou seu gol aos 9 minutos do primeiro tempo. No complemento, uma definição inesquecível, uma cavadinha espetacular para fazer 2-0. Por intermédio de William Vargas, o time equatoriano descontou no Mineirão, mas já nos acréscimos, Savinho, prestem atenção, porque ele vai liquidar a partida com um extraordinário chute de esquerda. O Independente Del Valle terminou em 3º lugar no grupo da Libertadores, que dividiu com o Atlético Mineiro. E graças a essa posição, no fim do ano teve sua recompensa. O Negro e Azul conquistou sua 2ª Comebol Sul-Americana sem perder nenhum jogo. Nas semifinais, atropelou o Melgar com um agregado de 6-0. Venceu por 3-0 no Equador e também no Peru, com um doblete do artilheiro Lautaro Dias e um chute espetacular de Luiz Segovia. A última semifinal do Atlético Mineiro no torneio foi em 2019. Curiosamente, naquela edição o Independente Del Valle levantou o seu primeiro troféu. O Galo enfrentou o Colón de Santa Fé. Depois de perder por 2-1 o jogo de ida na Argentina, buscava a virada em Belo Horizonte. Com gols de Franco de Santo no fim do primeiro tempo e de Jimmy Chará no início do segundo, o time brasileiro fez 2-0. Mas a 10 minutos do fim, Wilson Morello sofreu falta e Luiz Miguel Rodrigues converteu o pênalti. A decisão foi para os pênaltis. E ali, Leonardo Burian defendeu a última cobrança de Juan Casares para selar a classificação. Começamos em Quito. Depois da heróica virada contra o Once Caldas, o Independente Del Valle recebia o Atlético Mineiro em sua casa. Histórico camisa 10 do Negro e Azul, é o jogador com mais participações em gols para as equipes equatorianas em toda a história dos torneios Comebol. Somava 19 gols e 20 assistências em 62 partidas. Gustavo Scarpa deu as 3 assistências para os 3 gols do Galo na série de quartas de final contra o Bolívar. Desde sua estreia em torneios Comebol em 2017, é o 4º jogador com mais passes para gol. Soma 17, atrás apenas de Rony, Jordan Arrascaeta e Sornosa. O Independente Del Valle venceu as 3 semifinais que disputou em torneios Comebol. Libertadores 2016 contra o Boca, Sul-Americana 2019 contra o Corinthians e em 2022 frente ao Melgar.
E a primeira jogada foi do Independente Del Valle nesse lançamento de Richard Schunk para Patrick Mercado, que ia entrando na área, mas sofre falta de Juan. Pênalti marcado. Com 69 jogos, Richard Schunk é o jogador com mais presenças pelo Independente Del Valle na história dos torneios Conmebol. E na penalidade máxima, aos 10 minutos, gol do Independente Del Valle, Júnior Sornosa de pênalti. Sornosa marcou 4 gols e deu 2 assistências nos últimos 4 jogos contra o Atlético Mineiro. Foi seu 10º gol de pênalti em torneios Conmebol. E a resposta do Atlético Mineiro, atenção para esse chute de Gustavo Scarpa de fora da área. E uma defesaça de Guido Vijar. Na sobra, Bernard chuta fraquinho para a defesa de Guido Vijar. Mais Atlético Mineiro, atenção para esse chutaço de fora da área de Gabriel Menino. E a bola vai para fora. Chegada do Independiente, jogada entre Gustavo Cortez e Patrick Mercado. Atenção, aí começam uma sequência de chutes de fora da área, mas a bola vai para fora. Mais Independente Del Valle, escanteio cobrado por Sornosa, cabeçada de Cláudio Spinelli, defesaça de Everson. E agora passe de Júnior Sornosa para mais um chute de fora da área de Patrick Mercado. E essa bola também vai para fora. E eu avisei sobre a sequência de chutes de fora da área. Atenção, Jordi Alcivar. Chuta a bola para fora. Alcivar acertou 55 dos 56 passes que tentou ao longo da partida. Uma marca impressionante. Responde o Atlético Mineiro. Passe de Gustavo Scarpa para Bernard. Ele pedala. Corta para a direita e chuta para uma defesaça de Guido Vijar. Mais chegada do Atlético Mineiro. Hulk e Dudu, que haviam acabado de entrar, fazem uma jogada. Dudu chuta e a bola é bloqueada por Richard Schunk. E depois de tanto insistir, já nos acréscimos, jogada entre os dois, Dudu e Hulk. Atenção para essa tabelinha. Hulk dá assistência para Dudu, que manda a bola para a rede para empatar a partida. Dudu marcou o gol mais tardio do Atlético Mineiro na história da Conmebol Sul-Americana. Resultado final: Independiente Del Valle 1, Atlético Mineiro também 1. E relembramos o último confronto entre Universidade de Chile e Lanús pelas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana 2013. Com uma goleada sensacional, o Granate liquidou a série no jogo de ida. Sentenciou o time chileno por 4-0 na Argentina. Na volta, o conjunto chileno venceu por 1-0, mas não foi suficiente. O gol foi marcado por Charles Arangues, que hoje também faz parte do elenco. Lanús, campeão da Conmebol Sul-Americana 2013. Após eliminar a Universidade do Chile, o Lanús seguiu seu caminho e levantou sua única Conmebol Sul-Americana. Depois de empatar em 1-1 no Brasil, venceu a Ponte Preta por 2-0 e ficou com a grande conquista na Argentina.
Victor Ayala abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, veio o escanteio pela direita. Santiago Silva cabeceou e, após a defesa do goleiro, Ismael Blanco matou o jogo. Foi o segundo título internacional do Granate, que em 96 havia conseguido a Copa Conmebol. A Universidade do Chile alcançou o momento mais glorioso de sua história na temporada 2011, sob o comando do argentino Jorge Sampaoli. No final, o time azul goleou a LDU por 4-0 no agregado, 1-0 no Equador e 3-0 em Santiago. Se consagrou invicto com 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos, sofreu apenas 2 gols. Eduardo Vargas foi a grande figura com 11 gols e é a maior marca de um jogador em uma mesma edição do torneio. Relembramos a última semifinal do Lanús na Conmebol Sul-Americana, há apenas 12 meses. Foi a terceira vez que chegou a esta instância. Em 2013 havia derrotado o Libertad e em 2020 o Vélez Sarsfield. Em outubro do ano passado, caiu diante do Cruzeiro. Depois de empatar em 1-1 o jogo de ida em Belo Horizonte, o Granate teve muitas chances de abrir vantagem na volta, mas os reflexos de Cássio e a trave também impediram o gol. A Raposa saiu do sufoco e no fim do primeiro tempo abriu o placar. Matheus Henrique acertou a trave em um chute perigoso. Pouco depois, Gabriel Veron ficou cara a cara, mas Nahuel Losada defendeu. E no rebote, atenção, Caio Jorge marcou para o Cruzeiro. Na última jogada, atenção, o Granate quase levou a decisão para os pênaltis, mas o chute de Walter Bol explodiu no travessão. Em Santiago, a Universidade de Chile recebia o Lanús, sem o apoio de sua torcida pelos incidentes provocados na série contra o Independiente. Jogador-chave da Universidade de Chile, Lucas Assad. O meio-atacante de 21 anos é a grande figura do time azul. Somava 5 gols em 6 jogos da atual Conmebol Sul-Americana. O único duelo em que não marcou gol foi na ida das quartas contra o Aliança Lima, que terminou 0-0. Jogador-chave do Lanús, Eduardo Salvio. Aos 35 anos, o ídolo do Granate foi titular em 11 jogos do torneio. Marcou 2 gols na fase de grupos contra o Melgar e a Academia Puerto Cabello e, além disso, é o segundo jogador com mais dribles na competição, atrás apenas de Kevin Serna. O Universidade do Chile voltava a disputar uma semifinal do torneio depois de 13 anos. A última havia sido na Libertadores 2012, quando caiu diante do Boca. E a primeira chegada no primeiro tempo, aos 20 minutos, teve gol do Lanús, num erro de Fabián Orlazábal e Franco Calderón. Chute de Rodrigo Castillo, viu o goleiro adiantado e marcou esse golaço. Lanús estava vencendo pela primeira vez no Chile em sua história em torneios Conmebol. Aos 29 minutos, gol do Lanús. 4 minutos depois, Eduardo Salvio faz uma linda jogada e cruza para Rodrigo Castillo fazer o segundo gol dele. Em 4 minutos e 17 segundos, Rodrigo Castillo marcou o segundo doblete mais rápido da atual Conmebol Sul-Americana. E atenção para essa falta de Matias Sepúlveda e essa defesaça de Nahuel Losada. Mais Universidade do Chile. Cruzamento de Matias Sepúlveda. Para a cabeçada de Fabián Ormazábal. Defende Nahuel Losada. Segundo tempo, aos 63 minutos, sai o gol da Universidade do Chile. E o gol foi de Lucas Diório, que diminui 2-1. Foi o 4º gol de Lucas Diório em seus últimos 3 jogos pela Universidade de Chile. É o artilheiro máximo da Laú em 2025 com 13 gols. Mais Universidade do Chile, uma bonita jogada.
A jogada termina com um chute de Javier Altamirano no travessão. Chega o Lanús. Atenção, atenção para esse cruzamento de Sacha Marsic. Para a cabeçada de Rodrigo Castillo e a defesa de Gabriel Castellón. Que defesaça, hein? Mais chegada da Universidade do Chile. Fabián Ormazábal chuta. Defesa de Nahuel Losada. Jogada da UD Chile, passe em profundidade de Leandro Fernandes, cabeçada de Lucas Assad, chute de Lucas Diório, afasta Carlos Izquierdos e na sobra, novo chute de Fabián Ormazábal, defesa de Nahuel Losada. Escanteio de Charles Arangues, cabeçada de Matias Valdívia e mão de Agustín Cardoso. O juiz brasileiro marca o pênalti. Aos 90 mais 8 minutos, gol da Universidade do Chile, era o gol do empate. Charles Arangues de pênalti. Foi o 5º gol de Charles Arangues na atual temporada Conmebol. Os 5 foram de pênaltis, 3 pela Libertadores e 2 na Sul-Americana. E a última chegada foi do Lanús, escanteio de Juan Ramírez e cabeçada de Ramiro Carrera para fora. Resultado final, Universidade do Chile 2, Lanús também 2. E atenção, atenção, porque essas foram as 3 melhores defesas que marcaram os jogos de ida das semifinais da Sul-Americana. Terceiro lugar vai para Guido Villar. Bernard escapou pela esquerda, finalizou cruzado e o argentino evitou o gol do Atlético Mineiro com essa defesaça na pontinha dos dedos. Segundo lugar, continuamos em Quito para ver Everson. Escanteio cobrado por Júnior Sornosa, Cláudio Spinelli cabeceou e o brasileiro respondeu com um tapa fantástico. E a melhor defesa da semana foi para Gabriel Castellón. Sacha Marsic ameaça o chute. Termina cruzando da esquerda. Rodrigo Castillo cabeceou e o goleiro chileno mostrou uma impressionante rapidez de reflexos. Assim, evitou o terceiro gol do artilheiro e manteve o conjunto chileno com vida. O goleiro da semana, claro, não podia ser outro. Nahuel Losada segue mostrando um nível extraordinário na Conmebol Sul-Americana. Ele vinha de 6 jogos sem sofrer gols em seus primeiros 10 compromissos. Contra a Universidade de Chile, não conseguiu manter o arco invicto, mas foi decisivo para que o Lanús conseguisse empatar. No primeiro tempo, com o Granate vencendo por 2-0, ele defendeu a cobrança de falta de Matias Sepúlveda e segurou o cabeceio de Fabián Ormazábal. No segundo tempo, voltou a levar a melhor 2 vezes sobre Ormazábal. Primeiro com uma defesa espetacular no canto e, perto do fim, reagiu com rapidez e mandou a bola para escanteio. O argentino de 32 anos somou 7 defesas e 2 cortes no duelo contra a Universidade de Chile. Assim, alcançou o maior registro para um goleiro na fase final do torneio atual. Vive uma temporada sensacional, soma 22 jogos sem sofrer gols em 43 partidas. E esses foram os momentos mais marcantes dos primeiros jogos das semifinais.
E vamos ver agora quem são os artilheiros da competição. Dairo Moreno com 10 gols, com 6 gols Ismael Dias e Júnior Paredes, e com 5 Gaspar Gentili, Pablo Verrete e Lucas Assad. Rival difícil, lo estuvimos viendo, va a ser un partido muy complicado, obviamente que ellos acá se hacen fuertes, pero bueno, intentaremos pasar. E Rodrigo Castillo foi o jogador da semana. O atacante Granate abriu o placar com um chute refinado. Aproveitou a saída equivocada de Franco Calderon, roubou a bola e encobriu Gabriel Castellón. Instantes depois, apareceu dentro da pequena área para concluir a jogada fenomenal de Eduardo Sálvio. Desde 2021, é o único jogador do Lanús a marcar 2 vezes em uma fase eliminatória de torneios Comebol. Jogador da semana! O argentino de 26 anos precisou apenas de 3 finalizações no alvo para marcar seu doblete. Não fez um hat-trick apenas porque Gabriel Castellón defendeu de forma impressionante uma cabeçada precisa. Soma 4 gols em seus últimos 3 jogos. E atenção para os jogos de volta! Terça-feira, Atlético Mineiro pega em Belo Horizonte o Independente Del Valle, no dia 28. Lanús recebe na Argentina a Universidade de Chile na quinta-feira, dia 30. Esses são jogos de volta. Muito obrigado por nos acompanhar. Nos encontramos na próxima semana com mais emoções em outra edição do Comebol Sul-Americana Magazine. Até a próxima. Tchau, tchau.